amor, na entrega, ó Pai, da nossa. Podem tomar os vossos assentos. Quero louvar a Deus uma vez mais por essa oportunidade de falarmos da sua palavra. Também quero, neste momento, agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja. Pastor Aniel, meu amigo, juntamente com toda a sua casa, a sua família. E sempre foi um exemplo para nós. Mesmo nós não tendo muito contato próximo, eu sempre admirei ele como um pastor, como um professor. Inclusive, ele formou uma ovelhinha minha lá em Portugal, o Andréas. Ele formou o Andréas, foi uma pessoa que eu ganhei para Jesus. Ele é italiano e quando ele aceitou a Jesus, nasceu um desejo tão grande no coração dele de aprender a palavra de Deus. E eu passei o contato do pastor Daniel. Eu falei assim, olha, esse homem vai ensinar você. E realmente ele se formou, fez todo o curso, não fez? Fez todo o curso. E eu creio que nós vamos fazer uma aliança, pastor Daniel, porque nós temos mais pessoas para a gente formar ali em Portugal. E eu tenho certeza que o Senhor será um canal de bênção para as nossas vidas e para a nossa igreja aqui naquele lugar. Eu estava falando para ele que o contexto de igreja, não só em Portugal, como em toda a Europa, é totalmente diferente do que nós vemos aqui no Brasil. As igrejas na Europa sofrem muito. Sofrem muito. Nós sofremos muito. Para ganharmos um português ou um europeu para Jesus, é muito difícil. Nós estamos lidando num contexto onde existem muitas pessoas que já deixaram de acreditar na existência de Deus naquele lugar. E aquelas que ainda persistem em acreditar, carregam a religião do catolicismo. Então nós temos ali orado a Deus de uma forma incessante para que Deus nos dê sabedoria para ganharmos tanto a juventude como homens e mulheres daquela nação. E eu tenho a plena certeza que Deus tem levantado um exército naquele lugar. O que temos recebido de imigrantes, vindo tanto do Brasil como de outras nações, como da África, Angola, Moçambique, Cabo Verde e assim outras nações, isso demonstra que Deus tem agido de uma forma poderosa naquela nação, porque tem chegado um povo que tem demonstrado uma fé viva. Os portugueses muitas vezes, quando nós falamos de Deus para eles, eles olham para nós, pastor Eniel, e falam, a gente admira a fé do povo brasileiro, porque nós não somos assim. Eles entendem que, na verdade, eles têm uma fé, mas a fé deles não são uma fé viva como a nossa. E, por incrível que pareça, é triste, mas é uma realidade. A religião que mais cresce na Europa é a religião muçulmana. É impressionante como o número de muçulmanos, o número de mesquitas tem sido aberta dentro dos países europeus. É impressionante. Eles têm levantado um grande exército que não se compara ao exército de nós, que somos cristãos, que carregamos a verdade de Cristo. Peço que vocês orem por aquele continente. Clamem a Deus em favor das igrejas que estão implantadas dentro daquele continente, dentro do nosso país, ali, Portugal. Amém, amados? Eu quero convidar vocês
abrirem as vossas Bíblias no Evangelho que escreveu segundo Lucas, eu quero falar sobre uma parábola de Jesus que se encontra no capítulo de número 15. E eu só quero fazer menção de 2 versículos, que é o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Não precisa ficar de pé, permaneça sentado. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15, versículo 17 e o versículo de número 18. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Repita comigo assim: caindo em si. Repita também: levantando-me. Fala, caindo e depois levantando. Diga, caindo e depois levantando. A parábola que nós temos aqui, ela vai nos falar a história que Jesus conta acerca de um pai que tinha 2 filhos. E nós sabemos que nessa história, um dos filhos pede a sua parte e ele sai, depois de ter recebido a herança, sai pelo mundo, gasta tudo, acaba com tudo, destrói tudo. E quando ele se vê num estado miserável, quando ele se vê sozinho, sem ninguém, quando ele se vê numa situação tão difícil, que situação era essa? Agora ele estava alimentando porcos, sentindo o desejo de comer da comida dos porcos. Então, Jesus diz através dessa parábola que esse jovem caindo em si, esse caindo em si é uma forma de despertamento. Ele se despertou para a realidade que ele estava vivendo naquele momento. E quando ele desperta daquela realidade, quando ele decide realmente mudar aquela situação em que ele estava vivendo, já cansado de estar naquela situação, o texto diz: e caindo em si, ele lembrou-se da casa do seu pai. E eu faço questão de destacar sobre a necessidade que eu e você muitas vezes temos de cairmos na realidade. Porque muitas vezes nós lemos esse texto e achamos que Jesus está falando acerca daqueles que estão lá fora, acerca talvez daqueles que se desviaram, da casa do Senhor. E essa parábola vai muito além disso, porque ela mostra não só um moço numa figura de um povo que está realmente distanciado da casa do pai. E é muito importante que quando esse moço cai em si, o primeiro sentimento que toma conta do seu coração, olhando para o texto, é o sentimento de lembrança. Ele fez questão de se lembrar da abundância que ele tinha na casa do pai. Então ele lembra, ele fala: na casa do meu pai eu tinha tudo, na casa do meu pai eu possuía tudo. E quando ele tem essa atitude, essa lembrança, quando ele se lembra de tudo que ele tinha,
e que ele havia deixado, então ele toma outra atitude. Qual é a outra atitude que ele faz? Então ele começa a falar, ele começa a colocar para fora tudo aquilo que estava dentro dele. E uma das coisas que ele fala é: eu pequei. Se eu estou nessa situação, é porque eu pequei, eu errei. Ele traz para si a responsabilidade de toda aquela situação que ele está vivendo. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque se tem algo que pode mudar a minha vida, se tem algo que pode mudar a sua vida, é este reconhecimento. Que reconhecimento é este? Quando eu sei que eu pequei. Quando eu sei que eu errei. É muito fácil tentarmos achar um culpado. É muito fácil tentarmos achar alguém para que possamos responsabilizar pelos nossos erros. Eu não estou bem por causa de fulano, as coisas não estão dando certo por causa de ciclano. Então nós tentamos achar alguém para que possamos imputar esta culpa. Mas ele não. Ele traz para si essa responsabilidade e ele diz: eu pequei, eu falhei. E é muito importante que nós assumimos esse comportamento, que nós tomamos essa decisão. Porque ao longo da nossa caminhada, nós pecamos muitos. Ao longo da nossa caminhada, nós erramos muito. É por isso que a Bíblia fala que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, porque ninguém está isento de não cair. Ninguém está isento de não errar. Ninguém está isento de não pecar. Agora o que me chama a atenção é esta sinceridade que ele tem de dizer: eu pequei. Ele me faz lembrar, sabe de quem? Do profeta Isaías. Quando o profeta Isaías, lá no capítulo 6, ele tem aquela visão majestosa, gloriosa, da grandeza de Deus. E ele diz: ai de mim! Ele diz: ai de mim! Então, quando ele vê aquela grandeza, quando ele vê a santidade de Deus, sabe o que ele fala? Ai de mim! Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua situação miserável, e ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuro, ai de mim, que sou um homem de lábios sujo. E é impressionante que todas as vezes que nós confessamos isso de uma forma sincera, isso na verdade será, essa confissão na verdade será suficiente para mudar o rumo da tua história. Talvez tenha alguém que não tem crescido de uma forma suficiente ou como deveria crescer. Talvez tenha alguém que não prospere de uma forma como deveria prosperar. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que não consegue se destravar, porque está preso em algo, porque está sofrendo em algo, porque está padecendo em uma determinada situação. E o que Deus quer de mim e de você nesta noite é que nós sejamos humildes, suficiente para reconhecer o quão necessitado, o quão carente nós somos. Sabe o que eu aprendi? A Bíblia diz que o poder de Deus, ele nos aperfeiçoa. Sabe em qual momento? Quando nós estamos fracos. O poder de Deus é manifestado nas nossas fraquezas. Quando você se sente fraco, então a sua necessidade de Deus aumenta. Quando você se sente fraco, então a sua fome de Deus aumenta. Então o seu reconhecimento acerca de quem você é e de quem Deus é, aumenta.
E é sobre isso que nós precisamos ter a sensibilidade para que possamos ter a nossa vida destravada, mudada, abençoada. Nós não podemos permitir que o pecado, seja ele qual for, nos trave, nos impeça de crescermos, de sermos abençoados. Então o texto vai dizer que quando ele reconhece, quando ele diz: eu pequei, então ele tem a oportunidade de se levantar. Ninguém se levanta sem antes ter caído em si. Ninguém se levanta sem antes ter se arrependido de algo. Ninguém se levanta sem antes ter o reconhecimento de o quão grande ele foi um miserável. Depois que ele reconhece isso, então ele diz: agora vou me levantar. E ele não levanta querendo tomar posse de tudo, não. O que me chama a atenção é que a simplicidade, a humildade agora voltou ao coração daquele jovem. Por quê? Porque ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas ele não esperava que o pai fosse receber ele como um filho. Porque no coração dele, se o pai o recebesse como um servo, já estaria suficiente. Ele fala: se ele me receber como um dos seus trabalhadores, como um dos seus servos, eu já estarei bem. Só que ele não sabia que o pai já havia preparado tudo para o seu retorno. Diga para essa pessoa que está do teu lado, fala: Deus já preparou tudo. Fala: Deus tem tudo preparado. Fala: o teu erro não escandaliza ele. Fala: o teu erro, o teu pecado não escandaliza Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o quão frágil nós somos. Eu não estou falando isso para que nós saiamos pecando, não. Eu estou falando para que aqueles que muitas vezes têm tido dificuldade de levantar, porque se sente tão imerecedor, Deus está dizendo para você nesta noite: está tudo preparado. Eu estou no mesmo lugar que você me deixou. Eu estou com o mesmo amor que você me deixou. Eu tenho a mesma misericórdia que você me deixou. Aleluia. Você sabe por que eu digo isso? Se eu perguntar aqui para você nesta noite: quantos de vocês já sentiram como um filho pródigo? Eu me senti como um filho pródigo. E não faz muito tempo. Não é porque eu sou pastor, eu pastoreio há mais de 18 anos. Não é porque eu sou pastor que eu sou o santo, o perfeito. Não. Eu sou igualzinho a tu. Eu sofro igualzinho a tu. Eu enfrento as lutas que muitos daqui enfrentam. E deixa eu contar para você como foi o dia que eu me senti como um filho pródigo. Eu pastoreava uma igreja aqui na cidade de Salto. Na pandemia, eu tinha 3 igrejas. Na pandemia, eu tive que fechar todas elas. Porque todas elas eram igrejas alugadas. E como já foi dito aqui, dependemos de dízimo e oferta para sustentarmos a obra de Deus. Eu tinha uma igreja lá em Portugal, no sul de Portugal, em Algarve. Eu tinha uma igreja em Nova Olímpia, quase divisa com o Paraguai. E eu tinha uma igreja em Salto. Quando a pandemia chegou, ela me destruiu financeiramente. Eu não tinha reserva suficiente para manter as igrejas abertas o período todo. Então eu tive que fechar. A primeira igreja que eu fechei foi em Portugal, porque era que me custava mais caro. Era 600 euros o salão. 600 euros, muito dinheiro. A segunda igreja foi a igreja do Paraná.
Essa me custava menos, mas tive que fechar. E a outra igreja que eu fechei foi a nossa igreja em Salto. Eu caí num momento tão grande de frustração, tão grande de dor. Comecei a ter crises no meu relacionamento, ao ponto de chegar a pedir o divórcio para minha esposa, porque já não suportava mais aquela situação. E eu disse a ela, eu vou para Portugal. Eu não posso mais ficar aqui, eu estou endividado. Tudo que estava relacionado ao nome da igreja, eu honrei. Não deixei nada, não devi nada. Mas no meu nome, eu me perdi, não consegui. E não conseguia me levantar. Aí foi quando eu decidi ir para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, divorciado da minha esposa, tentando recomeçar, eu dizia assim para Deus, Deus, não conte comigo mais para tomar conta de igreja. Porque foi a igreja que destruiu tudo que eu tinha. Eu dizia isso para o Senhor. Se hoje eu estou aqui, porque eu perdi tudo que eu tinha. Quando o pastor Niel falou assim, às vezes eu tiro dinheiro do meu bolso para colocar. Você sabe o que eu fiz? A minha esposa e eu vendemos um apartamento que nós tínhamos comprado em Salvador, para investir na obra, e perdemos tudo. E quando eu estava ali, naquele lugar, eu estava tão revoltado com Deus, revoltado com as pessoas, revoltado com todo mundo. E eu dizia, Deus, eu só não vou deixar de te servir, porque eu sei quem o Senhor é. Mas não conte comigo para dirigir mais igreja, porque eu não vou. Então eu comecei a trabalhar. Portugal ainda estava abrindo as fronteiras ainda, por causa da pandemia, então as empresas ainda não estavam contratando. O que eu fiz? Eu tive a oportunidade, fui para a Bélgica. Fiquei morando na Bélgica. Ali na Bélgica, eu fui trabalhar, sabe do quê? De faxineiro. Cheguei na Bélgica, fui trabalhar de faxineiro. Trabalhei ali, limpando 3 condomínios. Condomínio dos judeus ortodoxos. E eu lembro que eu sempre guardei aquela palavra que o Senhor dizia, todos aqueles que abençoar os descendentes de Abraão serão abençoados. E quando eu vi os judeus, eu falava, Deus, eu abençoo esse povo, porque a tua bênção está em abençoá-los, em orar por Israel. E eu abençoava para que o Senhor me ajudasse naquele momento. Mas foi um momento mais difícil da minha vida. Sabe por quê? Foi um momento de humilhação. Eu me lembro que um dia eu cheguei, os judeus tinham celebrado a Páscoa, e eles ainda celebram a Páscoa comendo o cordeiro, e muitos deles deixaram o resto de cordeiro, e botaram no lixo, e quando eu cheguei na cave, onde estavam todos aqueles lixos, tinha mais de 40 sacos de lixo. Eu olhei para aquilo, eu levei um susto, e quando eu olhei para o chão, me assustei ainda mais. O chão estava tomado daqueles bichos brancos, devido aos restos de carne que estavam no lixo. E eu lembro que quando eu fui entrar dentro daquela cave, eu pisava em cima daqueles bichos, eu sentia aqueles bichos estourando debaixo dos meus pés. E eu olhei para o céu e disse assim, Senhor, eu mereço isso. Eu falei, Deus, eu mereço isso. E quando eu disse isso, o Espírito Santo de Deus falou para mim, o meu altar não estava bom para você. Comer do meu altar não estava bom para você. Viver do meu altar não estava bom para você. E de repente eu tive alguns flashes na minha memória. E eu comecei a me lembrar, sabe do quê? Da casa do Pai. Comecei a lembrar das igrejas, que eu sempre fui tratado com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Na igreja, os meus obreiros me serviam água, me levavam presente. Na igreja, ninguém naquela época deixava eu ter necessidade de nada, e eu comecei a lembrar de tudo aquilo. E eu me lembro que eu fui embora. Cheguei no apartamento e eu dizia assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Foi nesse momento que eu caí em si. E quando eu caí em mim, eu comecei a orar para Deus, e eu dizia assim para o Senhor, o que o Senhor quer de mim?
Sabe quando você fala assim, o que o Senhor quer de mim? Mas já sabendo qual é a resposta. E o Senhor dizia para mim, eu quero que você volte para o começo. Eu quero que você volte de novo para o meu altar. Então eu tomei uma decisão que foi retornar para Portugal. O que me prendia ali na Bélgica era o salário que eu ganhava. Eu ganhava muito bem ali. E o salário da Bélgica, comparado com o salário de Portugal, é muito maior. E eu voltei para Portugal e comecei a trabalhar no Portugal, não de faxina. Fui contratado dentro da minha profissão, que eu sou cozinheiro. Comecei a trabalhar como cozinheiro. E fui chamado para ser cozinheiro-chefe. E o Senhor me deu um salário, quase o salário que eu ganhava na Bélgica, como cozinheiro-chefe. A responsabilidade era muito grande, porque eu cozinhava para hospitais, cozinhava para escolas. E eu trabalhando ali, o Senhor foi mudando toda a minha vida, o Senhor foi mudando toda a minha estrutura, o Senhor foi derrubando todas as barreiras que havia no meu coração, e uma delas era o orgulho. O orgulho que eu carregava no meu coração, porque eu era o detentor, sabe do que? Da verdade. Ou seja, se eu estava naquela situação miserável, não era porque a culpa era minha, porque a culpa era dos outros. Mas quando eu trouxe a culpa para mim, quando eu disse, eu pequei, eu errei, eu fui frouxo, eu fui falho, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Então o Senhor me deu a oportunidade de me levantar novamente. Aleluia! E é por isso que quando eu leio esse texto, ele fala muito ao meu coração, sabe por quê? Porque no dia que eu me deparei com aquele monte de lixo, no dia que eu me deparei com o chão forrado daqueles bichos brancos, eu me senti naquele momento como um filho pródigo. E sabe o que eu comecei a dizer? Eu comecei a reconhecer o meu erro. E quando eu fui reconhecendo o meu erro, quanto mais eu me humilhava, mais Deus me abençoava. Quanto mais eu dizia, eu pequei, eu errei, mais Deus ia me restituindo novamente. Como Ele fez com esse filho, quando o filho voltou. Quando o filho voltou, Ele mandou trocar a roupa do filho. Ele colocou anel na mão do filho. Ele colocou novos sapatos nos pés do filho. E sabe o que aconteceu? Comecei o trabalho. O Senhor falando, comece. Eu te trouxe aqui para isso, comece. E eu comecei o trabalho. Na sala do meu apartamento. Começamos eu, a minha filha Sofia, o meu filho Pedro e mais um casal. Esse casal, eles têm 4 filhos. Quando chegava eles, a sala enchia. Só eles já enchia a sala. Aí sabe o que aconteceu? Quando eles faltavam, ficava só eu, o Pedro e a Sofia. Só nós 3. E eu percebia que os meus filhos ficavam desmotivados. Porque nós tínhamos uma igreja grande, com mais de 200 membros. E um dia eu olhei para os meus filhos e falei assim para eles, olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Vocês não estão vendo nada. E eu disse a eles, mas vocês vão ver como Deus vai exaltar o pai de vocês, porque o pai de vocês é um homem de Deus. E eu quando disse isso, sabe o que aconteceu? No outro culto, começou a vir mais gente. Daí em diante só foi aumentando ao ponto de eu não poder mais recebê-los na sala da minha casa. Então eu tive que alugar um espaço. Aluguei um espaço. Com 3 meses, nós temos um número considerável de pessoas. Temos 25 pessoas que já congregam com nós, fora aqueles que estão visitando a nossa igreja. E sabe o que aconteceu? Parou por aí? Não. Quando eu voltei a pastorear, o Senhor disse para mim, há muitas coisas que ainda precisam ser arrumadas. Agora chegou a hora de você voltar ao Brasil. Sabe o que eu vim fazer no Brasil? Eu não vim só visitar minha família. Eu vim arrumar uma casa. Eu liguei para minha ex-esposa, pedi perdão para ela. E ela disse para mim assim, eu te perdoo, mas eu só vou para Portugal se você vier ao Brasil, me buscar e me pedir em casamento de novo.
E eu cheguei, de surpresa, sem avisar. Ela fez aniversário agora dia 10 de outubro, eu cheguei no dia 11. E quando eu cheguei, ela não estava em casa. Aí o meu filho João, fazia 3 anos que eu não via ele, o que está aqui comigo. Quando meu filho João, ele me viu, ele jogou o telemóvel, o celular, e ele me abraçava e dizia assim para mim, assim, pai, eu não estou acreditando, parece mentira que o senhor está aqui. E eu chorava, porque era uma dor de ficar longe do meu filho. Aí eu cheguei, falei assim, cadê a mãe? A mãe não está aqui. Ela vai chegar daqui a pouco. Eu falei assim, quando ela chegar, fala que alguém deixou um presente para ela no quarto. Aí eu fiquei escondido no quarto. E quando ela chegou, ela foi ver o presente. Quando ela me viu, ela começou a passar mal, começou a ter dor de barriga. Que ela não esperava. Aí eu chamei a minha sogra e falei assim, eu quero pedir para a senhora, minha sogra, e para você, Sheila. A senhora permite eu casar novamente com a sua filha? E você, Sheila, você me aceita de novo como seu marido para me cuidar de você, te amar, te respeitar? Ela disse, aceito. E quando foi agora, terça-feira, nós nos casamos novamente. Aleluia! Agora, dia 7 de novembro, eu retorno novamente para Portugal. Volto para Portugal, o João já vai comigo. E dia 17 de dezembro, ela vai também. E nós vamos estar com a nossa família completa, pastoreando, cuidando de vidas, fazendo aquela obra crescer para a glória de Deus, anunciando Jesus naquele lugar. Peço que vocês estejam orando por nós. Eu precisava compartilhar, eu tenho esse dever de falar sobre isso. Por quê? Porque quantos de nós, muitas vezes, sentados aonde estamos, fazendo parte de uma organização religiosa, mesmo assim, estamos nos sentindo como esse filho pródigo. E o Senhor está te chamando, o Senhor está te alertando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu não poderia falar outra coisa, a não ser disso, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém, meus amados? Eu gostaria que vocês aplaudissem Jesus mais uma vez. Convido a vocês se colocarem de pés. Aleluia. Eu quero terminar cantando louvor. Queria chamar os músicos aqui para me ajudar, por favor. Venha cá. Aleluia. Quantos podem levantar sua mão e dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Diga assim para o irmão que está do teu lado. Fala, não perca a oportunidade. Fala de glorificar a Deus. Fala, porque Ele é bom. Ele é misericordioso. Fala, Ele é bom, Ele é misericordioso. Aleluia. Sabe uma coisa que me chama a atenção no capítulo 6 de Isaías? Que Isaías não só viu, como ele também ouviu. E a Bíblia fala que ele ouviu anjos. Ele ouviu anciões gritando todos, santo, santo, santo. E eles não gritavam de forma moderada, não. Santo, santo. Não, eles gritavam de uma forma tão intensa que o texto diz que os umbrais da porta e as paredes, todas elas se moviam com o barulho que eles faziam. Nós vamos cantar escudo. Não há ferrolho. É por isso que eu sempre digo, eu não vou ser uma igreja ali na Europa igual algumas que eu estou vendo lá. Não, tivemos que mudar porque os europeus são isso, os europeus são aquilo. Eu falei, eu não vou mudar nada. Eu vou chegar lá do jeito que eu sou, pentecostal até o tutano, falando língua estranha, profetizando, pulando, dando lugar, exaltando o nome daquele que reina e vive. Vamos adorar o Senhor. Não, 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 não. Dá um dó. Não há ferrolho, nem porta
que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é o quê? É cura, é escudo para os que nele creem. Aleluia! Não há barreiras, não há nada que possa impedir você nesta noite de se levantar, de avançar. Ei, avance nesta noite, pautado não em ti, mas pautado nas misericórdias daquele que te perdoa, que te restaura. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, é escudo. Diga assim: por toda a minha vida, vamos lá. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Cante isso. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, coisa maravilhosa, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova. Ele vai te levantar e me leva até o céu. Chave, fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, sua mão me acalmou, ela te acalma nesta noite. Tudo a ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo. Levante a sua mão, diga: não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, olha aí, ó, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade acalma na voz daquele que tudo criou.
possa te abençoar. Que o Senhor possa fazer com que a sua bondade, a sua graça repouse sobre você. E que você permaneça sempre sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te conduza e o Espírito Santo de Deus nos guiará em todo o caminho. Aleluia! Ele te conduzirá ao caminho do arrependimento. Ele te levará ao caminho da vitória. Aleluia! Que Deus em Cristo abençoe vocês. Pastor Eliel. Glória, 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 glória. Araba, gostaria de entregar sua vida para Jesus como seu único Salvador, levante a sua mão, nós vamos orar por você, ou reconciliar-se com Jesus. Alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou reconciliar-se. Se não há ninguém, que Deus dê uma nova oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Podeis tomar assento, aplaudindo o Rei Jesus bem forte. Glória, mais forte, irmão. Glória. Glória, glória, glória. Oh, maravilha, irmãos. Deus falou com você? Aleluia. Pastor Zé Augusto, eu não tenho condições nem psicológicas de falar da grandeza que foi a pregação aqui hoje. É algo assim